amigos, mais uma vez aqui no Amigo Leitão. Hoje falando de um mangá que, se eu pudesse escolher uma palavra para definir ele, seria implacável. Eu estou falando de Hokusai, publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin, do autor Shotaro Ishinomori. Se você se interessar pelo mangá que eu falei hoje e ainda curtir os nossos vídeos, por que não unir o útil ao agradável? Você sabia que você pode clicar no link que está aqui na descrição e ajudar o canal sem custo nenhum para você? É isso mesmo. Você clicar e comprar pelos nossos links, não precisa ser o mangá que eu estou falando hoje não, mas só de você clicar e comprar, você já me ajuda bastante. Falando um pouco da obra, como vocês podem ver, é um baita mangá, tem quase 600 páginas, cara, é enorme. Mas surpreendentemente a leitura ela é muito rápida, ela é muito agradável. Um belíssimo trabalho da editora Pipoca Nankin. Por quê, né? Porque é o primeiro Shotaro Ishinomori no Brasil. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso significa? Para vocês que não sabem, o Shotaro Ishinomori no Japão é tido como o rei dos mangás. Ele só fica atrás do Osamu Tezuka, que tem a alcunha de Deus dos mangás. Então ele é um cara de muita importância e com certeza ele já fez parte da sua vida de alguma forma, porque ele é o criador do Super Sentai e também o criador do Kamen Rider. Então é muito interessante ver essa outra faceta desse cara que a gente não sabia que ele existia ou só associava com os tokusatsu. Então, falando um pouco da edição, eu sempre gosto de começar, né, quando a edição tem algo diferente, falando da edição. Porque no caso desse mangá da editora Pipoca Nankin, que na verdade é um padrão deles, tem uma bela sobrecapa, tá? O trabalho editorial da editora Pipoca Nankin, cara, é fantástico, né? A gente não tem o que falar deles. Então eu acho que, cara, tem verniz localizado, isso na sobrecapa, e a capa também é muito bonita. Então a gente tem aqui o Hokusai, que já vou falar um pouco mais sobre ele, e ele um pouco mais velho. Então, do que se trata a Hokusai? Como o nome mesmo diz, ele vai contar a trajetória, ou pelo menos parte dela, do famoso gravurista e pintor do estilo ukiyo-e, Katsushika Hokusai. Você provavelmente já teve contato com a obra dele quando se trata da Grande Onda de Kanagawa, uma das pinturas mais famosas do mundo, tá em tudo que é tipo de referência à cultura pop, camiseta, é algo que virou um fenômeno. Mas o mangá ele não vai falar só dessa obra, né? Ele vai contar a trajetória e como era essa figura aqui. Eu caracterizaria isso aqui como uma semi-biografia. Por quê? Porque o Shotaro Ishinomori mesmo diz no pós-fácil dele aqui que ele tomou algumas liberdades em relação à história. Primeiro, porque nem tudo se sabe da vida do Hokusai. Segundo, porque ele precisava que a história fluísse, né? Então não é uma biografia um para um, mas ainda assim você pode tomar boa parte disso aqui como algo verídico. Então como funciona a obra? A gente vai, por cada capítulo, ver partes da vida do Hokusai. Isso significa que a biografia em si, ela não vai contar a história dele de forma cronológica. E eu acho que, inclusive, isso aqui é um recurso narrativo que eu valorizei muito durante a leitura dessa HQ aqui. Porque o que acontece? O Shotaro Ishinomori, ele vai contar em um capítulo o Hokusai lá com seus 30 anos, depois ele vai pular para ele com 50, depois ele volta para ele com mais uns 40, depois ele vai para ele com 60. E aos poucos você vai absorvendo etapas da vida dessa figura, que foi muito interessante, quanto você vai conhecendo um pouco mais da psique dele, né? Você vai vendo como que ele agia, porque muitas vezes quando você consome uma biografia, se ela é feita de uma forma cronológica, e se cabe isso, você vai ver a progressão dessa pessoa, né? Como ela era no início da vida dela e como ela se tornou no fim ou no momento que ela parou ali. Mas no caso do Hokusai, o interessante não é necessariamente saber como que ele se tornou o Hokusai, mas sim quais eram as características que tornavam ele Hokusai. Por quê? Porque Hokusai não é o nome verdadeiro dele. Um dos grandes pontos dessa HQ aqui, que você vai ver ele em diferentes etapas da vida,
E Hokusai é um dos pseudônimos dele. Eu não vou lembrar todos, porque ele teve mais de 30, então ele era uma figura que ele nunca estava quieto, estava sempre tentando se superar. Por isso que eu falei no início do vídeo, que se eu pudesse dizer a palavra que vai definir esse mangá é implacável. Porque como o mangá ele vai contar a trajetória do Hokusai, esse cara ele não parava, velho. Ele queria o tempo todo ser melhor. Tem uma das passagens que eu curto muito e não vai estragar a sua leitura, é uma passagem onde ele já é o Hokusai, ele já é muito famoso no Japão. Ele vai se apresentar, ele vai fazer uma pintura, né, para o imperador. E ele erra, né, porque ele tá todo cheio de si. Ele fala, ah, eu não vou errar, e ele erra. Só que ele consegue disfarçar ali. Mas o imperador percebe que ele disfarçou. E fala, ah, você sabe disfarçar muito bem, né, Hokusai? E isso pra ele é de cortar o coração. Ele que tava nessa soberba muito grande, ele olha e fala, puxa, eu sou um bosta, né? Isso aqui eu preciso melhorar ainda mais. Então é muito interessante você ver esse aspecto da vida desse cara. Você vê que ele tinha um objetivo na vida dele, que era pintar. Você percebe, lendo a história, que era o único objetivo dele, era o que ele queria se aperfeiçoar, e ele foi. Tanto que, por mais que ele seja um grande pintor, isso aqui mostra que ele não foi uma pessoa muito boa para todo mundo. Ele era muito difícil, ele largou filho, largou esposa por aí, ele abandonou a família em muitos momentos, porque ele era muito egoísta. Inclusive, uma das facetas dele é que ele era muito mulherengo. Aliás, fica aqui o aviso que esse mangá aqui, ele tem muitas cenas eróticas, né? Eróticas ou semi-eróticas. E o Hokusai em si, ele é muito machista. É importante você ler isso aqui contextualizando que, primeiro, é uma obra da década de 80. E segundo, o Hokusai, ele viveu em uma outra época. Então a gente não pode julgar o que está sendo feito aqui com os olhos de hoje. Porque a gente teve muito tempo, né, para progredir nesse aspecto. Nessa época que era como funcionava, então é algo que incomoda? Incomoda, não vou dizer que não, mas pelo menos você consegue extrair muita coisa aqui fora isso, né? A obra não se resume a isso. Então a obra ela tem um tom muito legal. Em alguns momentos você vai ver algo um tanto quanto mais melancólico, um pouco mais triste. Em outros momentos, cara, você vai rir muito. Eu não tenho o costume muito de rir com leitura, mas eu dei muita risada em alguns capítulos aqui. Tem um capítulo aqui que ele tá fazendo ilustrações para um livro. E é muito legal porque ele vai morar com o cara, com o escritor. E ele fala que não, que as pessoas estão comprando o livro porque tem arte dele, não porque o cara tá escrevendo, dando-se o texto. É muito legal, é muito bacana, você vai rir bastante se você curte esse tipo de história. Você tá vendo um pouco das imagens, o traço do Shotaro Shinomori é um traço um tanto quanto mais clássico, ele é mais cartunesco, né? Apesar de ser muito competente, tá? Às vezes as pessoas falam que traço cartunesco, elas colocam num tom abaixo, né? De um traço um pouco mais realista. Mas para a narrativa desse quadrinho é perfeito o traço do Shotaro. E, inclusive eu acho que em muitos aspectos ele se supera. Cara, os fundos são excelentes, excelentes. Então é muito bacana ver o trabalho que ele exerce aqui como ilustrador, né? Como mangaka. Ele manda muito bem e eu acho que ele domina a narrativa gráfica como ninguém. O Hokusai, ele foi uma figura muito interessante, né? Como eu falei no início do vídeo, muito controversa também. Então como você tem esse salto de tempo, você consegue ver que algumas coisas ele não vai mudar, né? A questão dele ser mulherengo, em muitos aspectos, aqui dentro do mangá, atrapalha ele. Momentos que ele fica à beira da morte por conta disso. Outro aspecto que é interessante, que é por conta dessa natureza implacável dele, ele, por conta dessa mudança total de pseudônimos, ele perde muitas oportunidades aqui, né? Porque ele quer mudar o estilo dele, ele quer fazer outras coisas, e ele acaba, em detrimento, perdendo tanto a família quanto oportunidades de trabalho em relação a isso. Então você vê que é um cara que, ao mesmo tempo que ele tem um progresso, quanto artista, ele não encontra a notoriedade plena
por conta desse aspecto pessoal dele. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar e é interessante você ver como foi a vida dessa pessoa, inclusive porque é uma figura que a gente não fala muito, porque ele é muito famoso no Japão, obviamente, a gente tem contato com a obra dele, mas não necessariamente ele é uma figura como Leonardo da Vinci ou outros pintores, mesmo que ele tenha tido um grande impacto para artistas no mundo inteiro. No próprio mangá conta que ele encontrava com artistas da Holanda, da Europa, e eles compravam as obras dele. Então é interessante que ele teve impacto sim na arte mundial, não só no Japão, mesmo na época o Japão sendo um país mais fechado, né? Um país que não liberava a sua economia e a sua cultura para o resto do mundo. Outra coisa interessante que o Shotari Shinomori faz é que ele intercala em muitas vezes alguns quadros com próprias artes do Hokusai. Então em alguns momentos você vai ver obras do próprio Hokusai aqui, né, impressas. Eu vou mostrar um pouco delas na edição. E é muito interessante porque ele realmente mudava muito o estilo dele. Tem uma época da vida dele que ele pinta muitos quadros eróticos. Em outra época ele pinta mais sobre a natureza. Em outra época ele pinta sobre terror, né, em figuras mitológicas do Japão. Então ele conseguia abranger bastante esse aspecto e por isso que ele agradava tanto as pessoas da época. Outro ponto que é importante falar é porque o Hokusai, ele foi o criador da palavra mangá, né? Se hoje a gente fala mangá, é graças a ele, porque ele publicou um livro chamado Hokusai Mangá, que não chega a ser um exercício narrativo que a gente conhece hoje como mangá, mas era uma série de ilustrações que tinham um certo tema, e nesses livros, nesses livretos, ele fazia diferentes ilustrações para outros desenhistas terem como base, né? Era um livro um tanto quanto mais teórico, mas é interessante ver que ele foi responsável pelo surgimento dessa palavra. É bacana. É um mangá que faz você pensar, ao mesmo tempo que ele faz você rir, ele faz você pensar. Eu vou tomar a liberdade de mostrar pra vocês uma parte que eu gosto muito e eu vou ler, porque tem uma parte que o Hokusai, ele tá falando para os discípulos dele, ele já tá um pouco mais velho, e eles estão pintando o Monte Fuji. E eles já estão pintando o Monte Fuji há um tempão. E aí os discípulos dele se questionam, né? Por que a gente está pintando tantas vezes o Monte Fuji? A gente já viu o Monte Fuji, a gente já pintou uma vez. Se você pinta uma vez, você pinta sempre. E é interessante que ele fala que é o seguinte, ó. O Monte Fuji nunca se apresenta com a mesma aparência. As suas cores e formas mudam de acordo com o lugar e a hora em que se olha para ele. Não só o Monte Fuji, toda a paisagem é assim. Ela muda de forma e aspecto de acordo com o estado de espírito da pessoa que observa. Em outras palavras, a natureza também tem vida. E dependendo do espírito do observador, pode ser intensificada ou anulada. Então o que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer que dependendo do seu estado de espírito, dependendo de como você vai observar aquilo, você vai ver outra coisa, né? Você vai ver outro aspecto. Tanto que isso se aplica até ao próprio mangá. Eu li e tive uma certa interpretação de quem era o Hokusai, do que eu pude extrair dele. Se você for ler, você vai ter outra visão disso. Então isso trata um pouco sobre o que é arte, né? A arte, ela, de certa forma, é subjetiva e isso é muito interessante, é um baita ensinamento. Então é isso, cara, é um mangá de 600 páginas, eu poderia citar aqui diversas passagens, eu poderia citar um momento onde tem um cara que quer assassinar o Hokusai e ele está sendo perseguido. Eu acho que vale a leitura, é muito interessante, é uma figura histórica e você vai consumir algo que vai ajudar você, que vai ser útil. É muito legal isso aqui, fica aí a dica. Então é isso, amigos, o que vocês acharam de Hokusai? Vocês se interessaram? Vocês vão pesquisar um pouco mais sobre a vida desse pintor? Vocês já conheciam ele e querem deixar mais curiosidades aqui nos comentários? Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, inclusive o like e a inscrição ficam ao seu critério, mas se vocês fizerem vai ajudar bastante. É isso, falou!